o fermento do cristianismo está pouco a pouco destruindo e apodrecendo a igreja. Sim, pessoal, essa é a realidade que está acontecendo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, se acostumaram com isso, se amoldaram a esse tipo de coisa, se conformaram com o cristianismo. O cristianismo é algo que não está presente nas Escrituras. Essa palavra não é citada nas Escrituras, em tempo algum. Quando você lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, você não vê ali nenhuma menção de Pedro, de João, Tiago, de Paulo, falando ou citando o cristianismo. Por quê? Eles não aprenderam isso do Senhor Jesus. Até porque não foi o Senhor Jesus que trouxe o cristianismo para o mundo. Não. E se não foi o Senhor Jesus quem trouxe isso, por que você hoje pronuncia essa palavra? Por que você defende esse tal cristianismo? Da onde vem isso? Onde existe um texto que possa legitimar que você pronuncie essa palavra, que você defenda isso aí, que você fale do cristianismo como se fosse algo comum e normal para a igreja? Não, não é comum e normal. É totalmente errado. E algo errado não pode fazer parte daquelas pessoas que têm que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E o cristianismo não agrada o Senhor Jesus em tempo algum. Essa é a realidade. Por isso, nem para você nem para mim, o cristianismo pode ser considerado algo sério. Nós não podemos nos envolver e nos enredar por esse cristianismo que existe por aí, que é totalmente contrário ao que o Senhor Jesus ensinou. É totalmente contrário ao evangelho do reino de Deus. É totalmente contrário mesmo. Não são iguais. Não são iguais. São coisas opostas. Então, nós devemos ficar com aquilo que, pelas Escrituras, sabemos que é bom. Sabemos que é certo. Porque tudo aquilo que provém do Senhor Jesus para as nossas vidas é útil, é importante, é sério. E tem que ser levado dessa forma. As pessoas têm que entender isso hoje. Porque o que está estragando a igreja hoje é o cristianismo, sem dúvida alguma. Então, tanto você como eu, que estamos no corpo de Cristo Jesus, que é a igreja, da qual Ele é o cabeça, Ele é o pastor e bispo de nossas almas, nós devemos não deixar que o cristianismo tome conta de nossas vidas, de nossa mente, a ponto de acreditarmos nele, mais do que o próprio evangelho em si. Então, é um erro fatal, mortal, destrutivo compactuar com esse tipo de coisa. Ser cúmplice disso aí, ser conivente, consentir, participar efetivamente desse tal cristianismo, que é mais um ismo entre tantos outros ismos que existem por aí. Tudo farinha do mesmo saco, que não presta nem para você nem para mim. Não presta mesmo, é errado, é nocivo, é inconveniente, é podre, é uma imundícia criado por alguém que tem o objetivo de levar e induzir muitas pessoas ao erro. Essa é a realidade. O cristianismo induz pessoas ao erro. E quando alguém é induzido a esse erro por causa do cristianismo, ele se afasta da verdade. Ele começa a se desviar. Ele começa a mudar o seu modo de pensar, de falar e de agir. De uma forma que ele possa viver
de forma conveniente ao cristianismo. E assim, pouco a pouco, ele vai se afastando do evangelho do reino de Deus que o próprio Senhor Jesus pregou. Porque, como eu já disse aqui, não foi o Senhor Jesus que trouxe o cristianismo para o mundo. Não, ele não trouxe isso em tempo algum. Quem pensa dessa forma está totalmente errado, enganado, iludido por essa artimanha maligna que se chama cristianismo, que seduziu o mundo. Hoje, muitas das vezes, quando as pessoas falam alguma coisa referente a Jesus, já logo colocam o cristianismo no meio, como se o Senhor Jesus aprovasse o cristianismo. Como se eu e você devêssemos também aprovar o cristianismo. Não, pessoal, nós não devemos aprovar esse tipo de coisa. Porque quando lemos as Escrituras, essa palavra não consta, não existe ali escrita, em tempo algum. Se estivesse escrita, mesmo que se estivesse escrita, nós deveríamos analisar para ver se aquela palavra ali escrita, se tivesse um versículo nas Escrituras dizendo sobre o cristianismo, nós deveríamos analisar para ver qual a origem disso aí. Se tem alguma coisa a ver com o Senhor Jesus. Nós devemos analisar dessa forma. Porque aceitar muitas coisas só porque tem a palavra Cristo ali, como cristianismo, uma derivação da palavra Cristo, não podemos aceitar dessa forma, porque a aparência de verdadeiro dessa palavra, na verdade, é um argumento falso. Cristianismo é uma mentira, é um raciocínio falaz, é uma sofisma inventada com o objetivo, claro, de persuadir muitas pessoas a acreditarem nesse tipo de coisa, a abraçarem esse tipo de coisa, a se conformarem com isso, a moldarem a esse tipo de coisa que, na verdade, não leva ninguém ao Senhor Jesus, em tempo algum. Pelo contrário, só afasta as pessoas do Senhor Jesus. Isso é um perigo gravíssimo, que não pode acontecer. Você não pode se deixar levar por esse erro em tempo algum. A não ser, é claro, que você queira a sua própria ruína, a sua própria perdição. Porque os cegos que guiam outros cegos a esse cristianismo, ambos cairão no barranco. É a realidade. Então, é preciso entender que esse tipo de coisa é totalmente errado. E hoje eu vou ler aqui alguns textos aqui que eu escolhi aqui para falar sobre essa questão. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui, está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, pessoal, o que o Senhor Jesus trouxe para o mundo foi Evangelho. Evangelho. É no Evangelho que nós devemos nos firmar. Nós devemos acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Esse sim é importante, é decisivo, é fundamental para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós devemos estar em conformidade com o Evangelho. As nossas vidas têm que se ajustar ao Evangelho. Só dessa forma conseguiremos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, está escrito aqui, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem que estar presente em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de falar, de pensar e de agir. Tem que ser parte integrante do seu ser. Isso significa o quê? Que o Evangelho não pode se separar de você em tempo algum. E você não pode se separar do Evangelho em tempo algum. Você e o Evangelho têm que estar unidos.
Essa é a realidade. Então, o Senhor Jesus, ele trouxe o evangelho para o mundo. Cristianismo é outra coisa. Surgiu muito tempo depois para fazer concorrência com o evangelho. Mas o evangelho supera o cristianismo em muito mais. Então, nós devemos entender isso. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho... Não, ou melhor... no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Está escrito assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o Senhor Jesus, ele estava pregando o evangelho do reino. Ele não estava pregando o cristianismo. Essa palavra nunca foi pronunciada pelo Senhor Jesus, não saiu da boca dele. E nem dos seus apóstolos, em tempo algum. Porque todos os apóstolos concordavam com o evangelho do reino de Deus que o próprio Senhor Jesus pregou. Nós, hoje, devemos concordar com o evangelho do reino de Deus que o Senhor Jesus pregou, para o pregarmos da mesma forma que ele pregou. E não apenas pregar com palavras, mas viver esse evangelho do reino de Deus na prática diante de todas as pessoas. Todas as pessoas têm que ser testemunhas de que você vive e prega o evangelho do reino de Deus. Essa é a verdade. Não podemos fugir dela. Pregando o evangelho do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus pregava o evangelho. Ele trouxe o evangelho para o mundo. E não o cristianismo. É preciso separar isso de forma definitiva. É preciso discernir para separar isso. Para não misturarmos evangelho com cristianismo como se fossem iguais. Porque são totalmente opostos e diferentes. Essa é a verdade que tanto você como eu devemos acreditar. E ao acreditarmos nessa verdade, devemos nos separar do cristianismo para sempre. Para que não sejamos contaminados por esse fermento do cristianismo. Como muitas pessoas hoje estão contaminadas por ele. Estão se estragando dia após dia. A igreja está sendo estragada, apodrecida, destruída por esse cristianismo. Então, algo saudável para a igreja é o evangelho do reino de Deus que o próprio Senhor Jesus pregou, como eu li aqui nesse texto. É muito bem claro isso e simples, não tem como fazer confusão. Não tem como querer defender. Ser apologista do cristianismo é algo totalmente errado. O Senhor Jesus não nos chamou para isso em tempo algum. Então nós devemos entender isso de uma vez por todas. Porque o que o Senhor Jesus trouxe para o mundo foi o evangelho do reino de Deus, como eu já disse, mas existe outras duas coisas que o Senhor Jesus trouxe para o mundo. Vamos ler aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, além do evangelho do reino de Deus, que o Senhor Jesus trouxe para o mundo e pregou aqui, ele também trouxe a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo também. Então, além de pregarmos o evangelho do reino de Deus, temos também que estar na graça e na verdade que vieram por intermédio de Jesus Cristo. O evangelho do reino de Deus, a graça e a verdade tem que fazer parte de nossas vidas.
não o cristianismo. Porque o cristianismo não trouxe graça e verdade para o mundo. Quem trouxe graça e verdade para o mundo, além do Evangelho do Reino de Deus, foi o Senhor Jesus. Então, nós temos que ficar com isso, pessoal. É isso que nós devemos entender. Porque não podemos errar mais em tempo algum. Esse erro é maldito. Esse erro é algo que não podemos participar. Não podemos ser induzidos ao erro do cristianismo em tempo algum. Porque temos o Evangelho do Reino de Deus. Temos a graça e a verdade que vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isso é suficiente para uma vida em Cristo saudável, perfeita, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem contaminação alguma. Vida em Cristo saudável precisa ter o Evangelho do Reino de Deus, a graça e a verdade também. Além, é claro, né, da fé, da esperança, do amor, da sã doutrina, enfim. Tudo isso contribui para uma vida em Cristo saudável, irrepreensível. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque essa questão do cristianismo ser um fermento que está apodrecendo a igreja hoje, isso significa o quê? Que nós temos que lançar fora esse fermento, que se chama cristianismo. Então eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Está escrito assim, ó. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Pessoal. Esse fermento do cristianismo levedou toda a massa. E já está levedando a massa há muito tempo. Há mais de 300 anos, ou até talvez mais ainda. Há uns 1000 anos, mais ou menos, por aí. Então, é estrago demais. A massa está apodrecida por isso aí, está levedada por esse pouco de fermento do cristianismo que penetrou na igreja. Sutilmente as pessoas aceitaram, numa boa, estão tolerando de boamente o cristianismo. Isso é algo totalmente errado. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento. Então, nós temos que lançar fora o velho fermento do cristianismo, sim. Tem que ser expulso de nossas vidas, da igreja para sempre. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Nós só seremos nova massa se lançarmos fora o velho fermento do cristianismo, de forma definitiva. Só assim seremos nova massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Então, sem o fermento do cristianismo, seremos nova massa. Temos que ser nova massa, sim. Sem nenhum fermento nos apodrecendo, nos levedando. Principalmente o fermento do cristianismo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, em nossas vidas, tem que ter os asmos da sinceridade e da verdade. Na vida daquele que tem os asmos da sinceridade e da verdade, não há espaço para o velho fermento do cristianismo. Porque
O velho fermento do cristianismo é algo que ele só traz maldade, só traz malícia para estragar o corpo de Cristo. E é o que está acontecendo hoje, pessoal. Nós devemos entender isso de uma vez por todas, para que assim, com o velho fermento do cristianismo jogado fora de nossas vidas para sempre, possamos ser nova massa, como nos cabe ser em Cristo Jesus. O nosso Cordeiro Pascal é Cristo Jesus. E se temos um Cordeiro Pascal que é Cristo Jesus, não precisamos de mais nada que exista nesse mundo. Principalmente, nesse caso, o cristianismo. Então, eu espero que você tenha entendido isso hoje. Não aceite mais o cristianismo em sua vida. Aceite o evangelho do reino de Deus. Aceite a graça e a verdade. Aceite os asmos da sinceridade da verdade. Isso sim vai contribuir para que você seja alguém que vai permanecer com as coisas certas, as coisas saudáveis, as coisas que vão contribuir para a sua aprovação no final de sua carreira. Então eu espero que você entenda isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.